a gente entrando aqui ainda, mas... Então a gente começa a gravação da aula 3, né? A gente vai continuar no capítulo, a continuação do capítulo 2 do Halliday. A gente viu até a parte de velocidades. Hoje a gente vai entrar em aceleração, mas eu acabei separando aqui algumas coisas sobre velocidade ainda, um pouquinho de, né, para a gente revisar a parte gráfica, pelo menos, de velocidade, que eu não sei se foi... Professor, Sim? esse slide está disponibilizado para a gente? Não, da aula de hoje não. Igual falei com vocês, né? Depois da aula que eu vou colocar o PDF dos slides para vocês. Tá? Da Entendi. aula passada, sim. Eu não consigo colocar antes, a não ser que eu faça, prepare a aula com uma antecedência, né? Como... Mas eu acho que ficaria até mais produtivo, não sei pela minha opinião, sem anotação nenhuma, só o slide mesmo já pronto, acho que já facilita para a gente acompanhar e depois o senhor disponibiliza o que o senhor anotar no slide mesmo. Eu posso disponibilizar o que eu tiver pronto até uns. Eu falo assim, como eu não tenho essas aulas preparadas em PowerPoint, eu estou preparando para cada aula, né? Para vocês. Ah, Eu não tenho tá, ela pronta entendi. para já enviar. E aí, Mas eu muitas vezes, eu falo, acabo aproveitando o tempo até antes da aula para ir completando, para colocar mais exemplos, para colocar mais gráficos, né? mas dá Provavelmente para o a próxima senhor. turma já vai pegar mais mastigado, né? Mas o senhor Mas consegue colocar ele antes da aula começar? Não, tipo, o senhor terminou, vai dar aula. Aí, posso, um pouquinho antes posso, da aula começar, o senhor posso. já coloca pra gente? Há 30 minutos atrás ele já estava completamente pronto já. Ele já poderia ter colocado. Da aula que vem eu faço isso então, tá? Eu boto uns 30 minutos antes, se vocês quiserem comentar Beleza. no slide, né? É isso, exatamente. Perfeito. Eu quero só dar uma revisada então, por isso que eu vou estar voltando aqui na parte da velocidade, tá? Eu tinha mexido nesse slide aqui. Vamos ocultar isso daqui rapidinho. Deixa isso para trás, pronto. Então, eu só queria revisar a parte gráfica da velocidade, tá? Então, aqui é um exemplo que a gente chegou a ver até a velocidade média, velocidade instantânea, velocidade escalar na última aula, e hoje a gente ia começar da aceleração, mas eu queria dar uma pincelada um pouco sobre como extrair a velocidade de gráficos de posição por tempo. Eu acho que eu mostrei só um slide disso na última aula, depois eu achei mais material que enriquece um pouco mais esse conteúdo, e aí eu resolvi passar por isso antes de entrar na aceleração na aula de hoje. Então, aqui seria, né, um exemplo de um gráfico, né, de um corpo que realizou um movimento retilíneo uniforme, né? Significa que ele anda distâncias iguais em mesmos intervalos de tempo. Então, se esse corpo está se movendo em um segundo, ele moveu 10 metros, 2 segundos, 20 metros, 30 segundos, 30 metros, ele está deslocando, né? A gente vê aqui 10 metros a cada segundo. Né? E aí, como que eu tiraria a velocidade desse gráfico? Seria através da inclinação. Como que eu posso relacionar essa inclinação? Então, esse aqui é um triângulo retângulo, né? Então, você pode tirar o cateto oposto, o cateto adjacente, a gente tem a hipotenusa. Através disso, a nossa inclinação vai ser a própria velocidade, onde poderia ser tirado, por exemplo, né, a tangente desse ângulo seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Está um pouquinho deslocado aqui. Então, a inclinação do gráfico de posição por tempo é a velocidade. Isso é só para mostrar que ali se encaixa um triângulo retângulo. Esse resuminho é só para a gente mostrar agora nos próximos slides como que essa inclinação vai indicar uma maior ou menor velocidade, a concavidade dela, né? E seria essa a ideia. Então, esse gráfico eu cheguei a mostrar para vocês, né? Que você tem uma trajetória do corpo, onde ele varia a velocidade dele ao longo dessa trajetória, que seria em verde. Então, a cada reta tangente que eu tiver em cada ponto, eu tenho uma velocidade diferente, mas eu poderia calcular, né, a velocidade média entre esses dois pontos daqui, né, que seria essa curva em rosa, né, que seria essa reta. Ela não representa exatamente a velocidade instantânea em cada ponto, mas ela traz uma informação em relação a esse deslocamento que foi feito entre o ponto final e o ponto inicial, no intervalo de tempo que aconteceu, eles trazem informação do tempo gasto nesse percurso. Né? Então, essa inclinação, se ela for positiva, ela vai significar um deslocamento, né, para o eixo positivo do eixo X, né, que a gente definiu, e se a inclinação for negativa, ela vai significar que o corpo está se movendo no sentido contrário. Então, para mostrar isso para vocês, né,
o gráfico de posição por tempo não está dando informação da trajetória, e sim como que o corpo está movendo ao longo de X, né, para um lado e para o outro, igual eu falei. Então, as posições ao longo do tempo que estão mostradas, quais são as informações que a gente pode tirar, né? Se a gente estiver indo para o sentido positivo, quer dizer que a gente está indo com um X crescente. Se a gente está indo para o sentido negativo, quer dizer que o corpo está vindo em relação ao nosso referencial, que é o zero, para o sentido negativo. Então, aonde que a gente tem sentido positivo? Nessas duas partes do gráfico, né? Aonde o meu ponto final, em relação à minha referência x, né, o xb, é maior do que xa. Então, em relação a onde eu estou observando, que é o referencial que está na origem, o corpo está se afastando para uma distância mais positiva longe de mim. Então, ele está, que a gente chama, né, sentido positivo ou x crescente. Da mesma forma, o corpo pode estar voltando em direção à origem, ou seja, indo para o sentido negativo. Aí isso acontece nessas duas partes desse gráfico, né, onde a inclinação mostra que o corpo está, a posição final, ela é mais próxima, né, então ela está vindo no sentido da origem, no que seria o sentido negativo. Tanto aqui quando ela cruza, e aí passa pelo referencial e vai atrás, né, vai para a parte atrás desse referencial, quanto aqui que ele continua à frente do referencial zero, né, da origem, mas ele se aproxima mais dessa origem. E a gente vai ter também a inversão do movimento, que a gente pode tirar desse gráfico. Aonde que estão as inversões do movimento? Exatamente nos platôs. Então, se a gente viu que nesse caminho, né, da posição no tempo, ele está vindo para o lado positivo, nesse ponto e nesse ponto, ele está invertendo o movimento. Então ele parou, nesse momento ele para, a velocidade dele é zero, a gente vai ver por quê, e ele pega o sentido oposto do movimento. Aí ele para, inverte novamente e vai para o sentido positivo do movimento. O que acontece então quando ele passa pela origem? Então são esses dois pontos do gráfico, quer dizer que ele está passando pelo referencial. Então se o referencial sou eu, estou parado, o corpo que estava indo e voltando em relação a mim, nesses dois pontos dessa trajetória no tempo, ele ficou na origem. Né? A gente pode tirar a componente escalar do deslocamento através de dois pontos do gráfico qualquer. Né? Então eu posso pegar qual que é o deslocamento que o corpo teve, pegar na posição final, em dois intervalos de tempo, entre xb e xa, e a velocidade média nesse intervalo vai ser esse deslocamento sobre o intervalo de tempo. Né? Isso aí a gente tinha visto, legal. Então, o declive, né, essa inclinação, representa essa velocidade, e o tanto que ele foi inclinado ou não, e se ele é positivo ou negativo, vai dar informação se a velocidade está sendo no sentido positivo do eixo x ou no sentido negativo. Tá? Então, a componente da velocidade no instante qualquer, ela é igual, né, à inclinação de uma reta tangente a esse ponto. Então, se eu quero saber qual que é a velocidade no ponto TA, né, no intervalo de tempo TA, eu vou fazer uma reta tangente a esse ponto no meu gráfico, e essa inclinação vai ser a velocidade instantânea nesse ponto. Se eu tenho um ponto posterior, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Tá. Então, se eu tenho uma certa inclinação que está aqui, igual a gente está vendo nesse ponto TA, e no ponto TB eu tenho uma outra inclinação, essa inclinação vai trazer informação do módulo, né? Se essa velocidade ela é maior ou menor. Nesse caso, vocês acham que a velocidade é maior no intervalo de tempo B ou no intervalo de tempo A? B. Em B. Então, a inclinação ela vai aumentando junto com a velocidade, pois é ela, né? Então, aqui, se a gente comparar o ponto A, que tem uma certa inclinação aí, vamos falar aí, talvez 20, 30 graus, né? Ela é menos inclinada, então a velocidade do ponto do tempo A é menor do que a velocidade do ponto no intervalo de tempo B, do TB. Professor, Sim? uma dúvida aqui, ó. Você falou quando o ponto ele para aí na subida, quer dizer que ele está mudando a direção. Então, quando tem um gráfico que a linha segue completamente reta, quer dizer que o carro está parado? Exatamente. Aí nós vamos passar para ele agora. Quando que a velocidade vai ser zero? Quando a inclinação for zero. E a gente tem exatamente nesses pontos de inversão do movimento. Né? Então, esse platô, inclinação zero, velocidade zero, ele parou numa certa posição, sei lá, se aqui fosse metros, 2 metros, a distância da origem, né? E aí ele está voltando para a origem. Esse outro platô, ele parou em praticamente menos 1 metro,
e aí, novamente, a velocidade é zero e depois ele inverte a direção do movimento. E aqui para novamente. Então, aonde Mas, a gente... Hã? mas é uma dúvida, assim, mas nesse caso, eu considero que o objeto estaria parado ou ele deixou de acelerar e começou a desacelerar o movimento? Não, não tem nem aceleração aqui. Por enquanto, a gente está Ah, tá. trabalhando só com a velocidade, né? A gente não está explorando a aceleração, tá? A Ah, aceleração sim. não está no contexto, assim, só para não complexar um pouco aqui. Mas na frente a gente vai colocar ela. Então aqui significa que o corpo parou, virou, e aí ele vai voltar no sentido oposto do movimento. Então ele estava indo para o sentido positivo do x, sair de 1 metro, e aí nesse intervalo de tempo TC ele percorreu, vamos supor, 1,2 m. Aí ele parou nesse ponto, 1,2 m, virou para a direção oposta em relação à origem, então nesse ponto ele parou, e aí ele continuou o movimento no sentido contrário. Deu para entender? Então, toda vez que há uma mudança no sentido da reta, entre aspas, de crescente para decrescente, ele parou e mudou o Exato, movimento. exato. Eu estava interpretando assim, ó, eu pensava que quando ele ia para a subida e ia descendo, ao invés de parar, ele estava tipo desacelerando. Aí quando ele estava abaixo do Não, aí vai zero, depender. Então, mas isso aí vai depender do formato da sua curva, né? Vai depender do formato. Se a curva, por exemplo, nesse caso, onde é uma curva e tem várias inclinações ao longo do processo, não é uma reta, realmente é um movimento que tem aceleração, né? Porque a velocidade está alterando ao longo do tempo. Mas se eu tivesse um platô reto aqui, né? Significa que a velocidade é constante ao longo da trajetória, não é Eu isso? acho que o que está confundindo, professor, é porque o gráfico é em distância por tempo. Aí a velocidade é uma coisa que a gente tem que interpretar. Não, a Aí velocidade é a quando. inclinação. Foi o que eu mostrei lá no início do slide. Aí que Pois seria a é, derivada primeira da função, né? Que a gente é viu. porque eles estão falando, estão comentando que quando eles estão vendo a reta descer, no caso decrescer, eles estão achando que está desacelerando. Mas é porque não é em relação à velocidade do gráfico, é de metro por, é de Isso, distância por isso. O tempo. gráfico é Então, posição por tempo, é. A exatamente. inclinação vai te dar a informação da aceleração quando o gráfico for de velocidade por tempo, que é o que a gente vai ver hoje, né? Isso, isso. Tá bom? Então aqui a gente pode ter os sentidos que está tendo a velocidade. Agora a gente viu que nos dois platôs positivos, né, nesse primeiro e nesse, a velocidade é positiva e o deslocamento do corpo é para o lado positivo. Agora, no platô, nessa inclinação negativa, a velocidade está indo no sentido da referência, no sentido negativo. Né? Então, nesse caso, da mesma forma, além da gente ter a componente no sentido oposto à referência, no sentido negativo do eixo x, a gente tem que funciona da mesma forma a inclinação. O que está mais inclinado tem uma velocidade maior, o que está menos inclinado tem uma velocidade menor. Então, nesse caso, a velocidade no intervalo TD ela é maior do que a velocidade no intervalo TE, porque a inclinação é maior. Tá? Eu vou apagar isso. Na verdade, ficou meio esquisito aqui, vou deixar do jeito que está, porque eu completei isso daqui para explicar na outra turma. Então, aqui seria o mesmo gráfico que a gente tinha visto antes, tá? Só que aqui a gente vai fazer a conta dele. Então, só para mostrar, né? Se eu pegasse um intervalo de tempo aqui, se eu quero, nesse caso especificamente, né? O corpo ele tem a mesma inclinação, o gráfico de posição por tempo. A gente já sabe que a inclinação é a velocidade. Então, nesse caso específico, se a inclinação não muda em momento nenhum, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração, né? Então, em qualquer intervalo de tempo que eu pegar aqui, a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média. Por quê? Porque a velocidade é constante. Né? Então, se eu fizer aqui, pegar um ponto ou pegar a distância entre dois pontos, né, um intervalo entre dois pontos, vai dar na mesma. Então, pegando aqui entre 4 e 2, tá? Entre o intervalo de 4 e 2, para descobrir qual que seria a inclinação, ele vai ser o deslocamento, né, o cateto oposto, que é 40, pegando aqui no eixo, ó, menos 20, dividido pelo intervalo de tempo, que é 4 menos 2 segundos. 2 segundos. Então, a velocidade que ele tem é 10 metros por segundo. A velocidade deu positiva, quer dizer que ele está se afastando da referência no sentido positivo. Aí aqui eu tentei espelhar para a turma anterior, que eu tinha dado essa aula, para mostrar como que seria negativo esse valor se ela tivesse uma inclinação oposta. Então, eu só espelhei o gráfico aqui para vocês verem, e aí coloquei o mesmo intervalo, né,
mesmo não, um outro intervalo que eu escolhi aqui, entre 5 segundos e 2 segundos, para um corpo que está se afastando, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. E aí, se eu pego esse intervalo agora, né, a posição final, que é menos 50, menos a posição inicial, que é menos 20, dividido pelo intervalo final, que é 5 segundos menos 2 segundos, eu encontro uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Então, a inclinação negativa está me mostrando que o corpo está indo no sentido negativo da minha referência. E se eu tirar um módulo, né, que seria o escalar desse valor, ele vai dar o mesmo valor do calculado acima. Eu vou mostrar esse videozinho agora para vocês. Talvez não aqui, que ele vai ilustrar melhor ainda. Eu vou mostrar direto o vídeo, porque eu achei que ele ia aparecer com áudio aqui. E na outra turma ele não apareceu com áudio. Então eu vou mostrar ele inteiriço aqui, que é um pouco mais fácil. Eu vou passar um pouco para frente. Então aqui seria um gráfico de posição no tempo. E aí a gente vai mostrar como que nesse eixo de referência daqui, que eu estou na minha base horizontal, ó, de menos 5 a mais 5, onde a minha referência, o zero, a origem aqui, como que no caso, né, o dinossauro, a cada momento dessa função posição por tempo, está se locomovendo nesse eixo de referência. Tá? Então, vamos pegar aqui primeiro ele na posição inicial, né? Então, na posição inicial, no tempo zero, ele está na posição x igual a 3 metros, então ele vai começar o movimento nessa posição. Vou acelerar o vídeo aqui para chegar nesse ponto. Então, aqui, ó, no instante inicial, ele está aqui, nessa posição. E aqui está marcando o meu gráfico. Passou-se 2 segundos e ele ficou 2 segundos parado. Então, esse é o gráfico, ó, posição constante nesses 2 segundos. Qual que é a velocidade? É zero. O platô aqui é zero, né? A inclinação. Então, ele está parado nesse tempo. Na hora que passou 2 segundos, a inclinação é negativa. Então, ele está indo para onde? Para o lado negativo da minha referência. E com qual velocidade? Não sei, que a gente vai calcular. Mas como a inclinação é mais inclinado, ele vai mais rápido vir para o sentido negativo do que ele vai voltar para o sentido positivo. Então ele saiu da posição 3 e andou até a posição menos 5, com uma velocidade constante, que vocês estão vendo ele pulando aí. Aí seria, né, o responsável por essa trajetória que a gente está mostrando aqui, né, por como que variou, no caso, nessa posição dele ao longo do tempo. E aqui a gente viu como que andou em relação ao eixo X. Né? Na hora que ele chega aqui nesse ponto, ó, ele para. Ah, mas para ele parar, ele tem que desacelerar. Beleza, mas a gente não está... a gente está falando que ele parou de uma vez. Ele simplesmente parou. Então, né? Então a gente não está considerando que teve uma aceleração que atuou no movimento. Tá? Aí ele parou nesse ponto, virou, igual vocês viram aqui, e agora ele está indo, voltando para a posição original, que era 3 metros. Então, esse gráfico está ilustrando exatamente o movimento desse dinossauro no nosso eixo de referência. Né? Então, acho que aqui fica um pouco mais claro que, às vezes, dá-se a entender, se isso aqui fosse XY, né? Aí sim, isso aqui seria uma trajetória. Mas é o X no tempo. E o X é um caminho só, ele vai só para frente e para trás. Mas como que ele se desloca no tempo que está representado dessa forma. Né? Então, agora, se a gente fosse analisar, né, qual que seria o deslocamento desse corpo, o deslocamento seria o quê? Alguém já consegue falar aí antes dele preencher aqui? O deslocamento que só tem a ver com a posição inicial e a posição final que a gente viu na última aula. É zero? É zero, exatamente. Ele saiu da origem, do 3, E correu até o menos 3, 5, ficou parado, correu até menos 5, voltou para o 3. O deslocamento dele vai ser zero. Agora, qual que é a velocidade dele, né? A velocidade média? Vai ter a ver com todo o caminho percorrido em todo o intervalo de tempo. Né? Então, acelerando no um pouco. caso, o gráfico aí, a área desse gráfico aí. Não, ainda não estou falando de área do gráfico, não. Tá? Tem nada a ver com a área por enquanto aqui. Tá? Então, estou falando só quanto que seria a velocidade dele. A velocidade tem a ver com a inclinação. Tá? A área do gráfico... Eu falo a distância total percorrida, não seria a área, não? A distância toda percorrida tem exatamente a ver com o quanto que ele caminhou. Né? Então, se ele saiu de 3 metros para menos 5 metros, ele andou 8 metros. Depois, se ele andou de menos 5 para 3, ele andou mais 8 metros. Tá bom? Entendi.
Não tem a ver com a área aqui. A área a gente não vai tirar informação nesse gráfico. No de velocidade e no de desaceleração, nós vamos tirar informação. Então, acelerando um pouco aqui, né? Quando ele deslocou de 3 até menos 5, né? Nesse percurso, ele caminhou 8 metros, né? E depois ele voltou para o mesmo ponto, mais 8 metros. Se ele fez isso no intervalo de 10 segundos, qual que é a velocidade média dele? 1,6 metros. Exatamente, Por segundo. 1,6 segundos, tá? Em relação ao deslocamento é zero, porque ele ficou no mesmo lugar, né? Mas em relação à distância total percorrida, a velocidade média dele é 1,6, tá bom? Igual vocês falaram. Então, agora, vamos calcular a velocidade instantânea em cada ponto. Nesse caso, como a velocidade média, a velocidade do corpo é constante, nessa faixa dessa reta e nessa faixa dessa reta, a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média. Beleza? Se ele tivesse feito, né, se ele tivesse alterado a velocidade dele ao longo do movimento, isso não aconteceria. Então, quando a gente tem uma velocidade constante, a velocidade média coincide com a velocidade instantânea nesse intervalo de tempo. Então, vamos calcular aqui como que seria a velocidade instantânea, que é igual à velocidade média. Mesma coisa, nós vamos pegar aqui 4 metros, que é a posição, menos 5 metros, que é a posição final, menos a posição inicial, que é 3 metros, então vai ficar menos 5, menos 3, então vai ficar menos 8 metros, no intervalo de 2 segundos, entre 2 e 4. Então, qual que é a velocidade instantânea dele nesse percurso? 4 metros por segundo? Exatamente. Então, menos 4 metros por segundo. Por quê? O sinal aqui é importante porque ele está indo para o nosso sentido negativo. Então, se eu pegar aqui os intervalos, ó, no tempo de 4 segundos, a posição no tempo de 2 segundos, e substituir, a gente vê que ele vai ter menos 8 de deslocamento, né, de percurso, sobre 2 segundos. Então, a velocidade nele nesse percurso é de menos 4 metros por segundo, o que tem a ver com a inclinação negativa, um deslocamento para o sentido negativo. E nesse caso, a instantânea é igual à velocidade média, porque a velocidade é constante. Tá? Indo um pouquinho mais para frente aqui, se a gente for agora dimensionar qual que seria a velocidade instantânea nessa parte dessa inclinação, a velocidade instantânea também vai ser igual à velocidade média. Aqui está tirando só o módulo, né, para mostrar. Então, agora, quando ele está indo de menos 5 até 3, que seria essa parte representada no gráfico, né? Vamos acelerar um pouquinho aqui. O cálculo que eu vou fazer é semelhante. Então, eu vou ter a posição final, que é 3 metros, a posição inicial, que é menos 5. Então, eu tenho um deslocamento de 8, só que agora eu tenho um intervalo que é de 6 segundos. Eu estou indo de 4 para 10 segundos. Então, ao fazer essa conta, a gente descobre que a velocidade é 1,33. Então, eu tenho que a minha velocidade instantânea em toda essa parte do trajeto é zero, a velocidade instantânea nesse trajeto é menos 4, que é igual à velocidade média, e a velocidade instantânea em todo esse trajeto é 1,33, que é igual à velocidade média. Todo mundo conseguiu ver que é diferente a trajetória no eixo de referência comparado com o gráfico de posição por tempo? Então, na hora que você olha para cá, essa inclinação não significa que ele saiu andando torto, não. Significa que ele foi para frente e para trás nesse intervalo de tempo. Tá bom? Eu achei legal esse vídeo para tentar mostrar que como através do gráfico de posição no tempo, a gente consegue visualizar como que o corpo está movendo no nosso eixo de referência. Essa que era a ideia desse videozinho aqui. Então, continuando agora, né? Apagou aquela anotação lá? Hã? Apagou aquela anotação que você tinha feito? Não, esse é um vídeo, né? Eu posso mandar o link para vocês. Então, é um vídeo que a gente assistiu e eu fui explicando ao longo. Eu não fui escrevendo, não. Ele está pronto aqui. Quando vocês tiverem acesso, eu posso compartilhar eles, tá vendo? Você vai andando no vídeo, ele vai mostrando. Não foi eu que escrevi, não. Poderia, mas vocês vão ver que se eu precisar usar a mesa digitalizadora, ele já chegou aqui, eu não tenho a letra bonita assim ainda não, tá? Ô, professor. É porque eu acredito que essa velocidade média que calculou é a velocidade de escalar média, né? Porque isso que eu ia falar agora. Não, a velocidade escalar, ela não preocupa com direção, aí você tira o módulo. Esse módulo aqui é a velocidade escalar média. Exato, é o módulo. Agora, a partir do momento que você entrou com a posição em X, positivo, negativo, encontrou um valor negativo, encontrou um valor levando em consideração a posição, né, em X,
aí não é a escalar, né? É a velocidade média, que é um vetor. Aí se você tirar o módulo dela, ela vira escalar, né? Entendeu? Mas a No velocidade caso, média não é a que considera o deslocamento sobre o tempo? Como o deslocamento foi no total zero? Aí eu sou não, mas coisas aí diferentes, né? tá olhando o deslocamento só nessa parte que tá reta aí, no caso de 3 a menos 5. Isso, exatamente. Está vendo o deslocamento nessa região. Quanto que é a velocidade nessa região? A velocidade média total, né? Levando em conta que ele saiu e voltou para a mesma posição, é zero, né? Aí a velocidade média nesse percurso é igual à velocidade instantânea, vale menos 4. A velocidade média nesse percurso é igual à velocidade instantânea, vale 4 terços. Ah, tá. E soma todos os intervalos, todos os pedaços. Isso. Agora, considerando, igual você falou mesmo, né? O deslocamento é zero, a velocidade, considerando o vetor de deslocamento, é zero. Mas em cada percurso desse aqui não foi, né? E aí, sim, como a gente considerou a inclinação, consideramos o sinal da posição em x, não é escalar, é vetor, né? Aí o módulo, que é o que você está falando, é isso. Ah, não me importa se ele está indo para frente ou para trás. Ele está movendo 4 metros por segundo nessa região. Não importa se é para frente ou para trás. Ele está movendo 1,3 metros por segundo nessa região. Tá bom? Tudo bem? Certo? Eu vou compartilhar o link depois desse vídeo aqui, porque ele ficou sem áudio, tá? Então, por isso eu falei aqui, né? Mas aí vai ter a explicação bonitinha. Eu vou deixar esse exercício para vocês praticarem, que eu vou colocar, porque a ideia hoje é a gente entrar em aceleração, né? Então, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem em casa, tá? Não vou gastar com ele aqui não, mas a ideia seria aplicar um pouco da velocidade média nesses dois exemplos. Então, eu vou deixar para vocês fazerem. Ele é bem simples, né? Na verdade, eu até poderia fazer ele com vocês, mas eu não queria perder tempo abrindo esse exercício, tá? Então, talvez eu só vou falar aqui com vocês eles rapidamente, e aí, se alguém tiver dúvida, para eu abrir ele, aí me pergunta no chat que eu abro, porque a ideia é entrar na aceleração, né? Então, no primeiro exemplo aqui, um corredor corre 100 metros em 10 segundos, e um outro corredor corre uma maratona de 42 quilômetros em 2 horas e 10. Se esse primeiro corredor mantesse essa velocidade dos 100 metros durante toda a maratona, quanto tempo ele gastaria para fazer o percurso? Então, qual que é a velocidade média do corredor que percorreu 100 metros em 10 segundos? 10 metros por segundo. Perfeito. Aí é uma velocidade escalar, porque eu não estou nem preocupado se ele foi para frente ou para trás, né? Não importa. 10 metros por segundo. Se eu passar isso para quilômetro por hora, fica quanto? 36 quilômetros por hora. Perfeito. 36 quilômetros por hora. Então, para percorrer 42 quilômetros, você vai gastar quanto tempo? 1 hora e pouquinho, é isso? 1 hora e 10, 1 hora e 20, né? Então, já conseguiram entender a ideia. Né? Nesse caso, você poderia até usar aquela equação lá, né? Velocidade é igual a distância sobre tempo. Você tem a velocidade que é 36 km por hora, tem a distância que é 42 km e descobre que o tempo vai ser 1 minuto e 10. Nesse outro exemplo, né, uma pessoa está nadando contra uma correnteza com a velocidade de 2 metros por segundo e o rio está contra a velocidade dele com 1,2 metros por segundo, a correnteza. Se eu estou lá na margem, né, a pessoa está na margem e está observando essa pessoa nadando, qual que é a velocidade que ele vai ter relativo a alguém parado na margem? 0,8 metros por segundo. Perfeito, 0,8. Para quem está na margem, você não percebe que o rio está se movendo, né? Porque apesar de ter uma correnteza, na prática o rio não se desloca, né? É uma onda que está se movendo ali dentro. Então, nesse caso, né? Você só tem a percepção da pessoa que está vindo. A pessoa que está vindo com 2, mas está sendo empurrado com 1,2 para trás. Então, para quem está no referencial parado na margem, vê com 0,8. Perfeito. Aqui dois exemplos. É como se você andasse 2 metros e fosse empurrado 1,2 metros a cada segundo. Perfeito. Isso mesmo. Esses dois exemplos que eu vou fazer rápidos também, né? Quanto tempo o carro A gastará para alcançar o carro B? Uma forma simples da gente fazer isso é colocar no referencial do carro B. Então, se eu estou dentro do carro B, andando a 15 metros por segundo, e olho para trás, qual é a velocidade do carro A? 20 metros por segundo. Perfeito. E quanto tempo que ele vai demorar para percorrer 1.000 metros? 50 segundos. Exatamente. Então, se eu sou o referencial do carro B, dentro do carro B eu estou parado, a paisagem está passando por mim
com 15 metros por segundo, e o carro atrás de mim está vindo com 20. Se ele está vindo com 20, para percorrer 1.000 metros demora 50 segundos. Caso 2, dois carros estão indo um em direção ao outro. Em quanto tempo eles vão se cruzar? Mesma ideia, vamos colocar que eu estou no carro B, aí eu estou parado, estou vendo o carro A vir na minha direção. Qual que é a velocidade do carro A? 50 metros por segundo. Quanto tempo que ele vai demorar para me chocar comigo? 20 segundos. Perfeito. Todo mundo entendeu? Muitas vezes você pode escolher o referencial em movimento para simplificar seu movimento, sua solução do seu problema. Eu poderia resolver ele como referencial parado, vendo os dois carros deslocando, mas o número de equações que eu vou ter que escrever para descrever isso vai ser pelo menos o triplo ou o dobro do que a gente fez de cabeça aqui. Ou no Então, caso, se for constante a velocidade, declarar que os dois estão parados, aí depois você faz o referencial só de um até o outro. Você vai assim, o carro B tá parado. Isso, você não está considerando que ele está parado, você está considerando que você está no referencial de B, né? Mesma coisa. Então, é isso que eu estou falando. Se você escolher o referencial parado mesmo, fora do carro, os dois estão movendo, você vai ter que escrever uma equação de movimento para cada e ver quando que eles vão se encontrar. Aí é um pouco bem mais complicado do que fazer um referencial em velocidade constante. Lembrando que talvez eu não tenha comentado, né, que um referencial inicial ele tem que estar em parado ou em velocidade constante. Se você tem um referencial que está acelerado, ele não pode ser um referencial inicial, ou seja, um referencial que vai servir para observar o movimento. Então a gente entra agora no tema da aula de hoje, que seria a aceleração, né? A ideia depois dessa aula é vocês conhecerem a relação entre a aceleração média de uma partícula, que vai ser relacionada à variação da sua velocidade no intervalo de tempo. Depois, a partir disso, também calcular a aceleração instantânea, né? De um certo instante. A gente vai ver que vai ser aquela mesma ideia que a gente fez para a posição. A variação da velocidade no intervalo de tempo ΔT, quando eu faço no limite que ΔT é muito curto, eu chego na velocidade instantânea daquele ponto. E por último, né, calcular a aceleração instantânea de uma partícula e a aceleração média entre dois instantes dados. Então, definindo, né, a aceleração vai ser a variação da velocidade de uma partícula. A aceleração média ela vai ter a ver com, né, a velocidade no intervalo final menos a velocidade no intervalo final, nesse intervalo de tempo. Se a gente olhar, a velocidade tem unidade de metros por segundo, o tempo segundo, então aqui vai dar unidade de metros por segundo ao quadrado. A aceleração instantânea, né, ela já vai ser quando eu faço o limite da minha se eu tiver um gráfico, né, vamos falar assim, na velocidade no tempo, o limite para o intervalo de tempo muito curto seria a derivada primeira da velocidade, que seria a velocidade instantânea. Vocês lembram daquela alegoria que eu fiz no gráfico de posição por tempo, que eu fiz o desenho de uma curva, e aí fui diminuindo o intervalo de tempo, até que a inclinação fosse exatamente igual à curva naquele instante pequenininho? Vocês lembram disso, não? Sim, sim. Lembra? Então aqui a ideia é basicamente a mesma. Eu vou mostrar isso graficamente para frente. Então a aceleração média vai levar em conta a velocidade final, a inicial, naquele grande intervalo de tempo. Então num gráfico de velocidade por tempo, a inclinação é a aceleração. E quando eu acho a aceleração média, eu estou achando uma reta nesse gráfico entre dois pontos, enquanto que a aceleração instantânea é o momento naquele exato instante de tempo desse gráfico. E também vai ser a inclinação, mas não a inclinação entre dois pontos. Vai ser a inclinação da reta tangente naquele ponto que a gente está observando. Se a gente combinar as equações, né, que a aceleração é a variação da velocidade no tempo, né, a derivada, né, da posição no tempo, ou seja, a derivada primeira é a inclinação, não é isso? A derivada segunda é a concavidade, né, lá no cálculo. Então, se eu tenho a derivada primeira da velocidade no tempo é a aceleração, então é a inclinação de um gráfico de velocidade por tempo. Se eu substituir, então, a minha velocidade como sendo a variação da minha posição no tempo, eu tenho que a aceleração é a derivada segunda da posição no tempo. Então, se eu tenho uma equação que descreve a minha posição, se eu derivo ali duas vezes, eu descubro qual que é a aceleração desse corpo. Tá? A aceleração é uma grandeza vetorial, da mesma forma,
Se ela tiver sinal positivo, a inclinação vai ser positiva. Se ela tiver sinal negativo, a inclinação vai ser negativa. Um gráfico de velocidade por tempo. Tá? Se os sinais da velocidade e da aceleração de uma partícula são iguais, a gente fala que é um movimento acelerado e a velocidade escalar da partícula aumenta. Se os sinais são opostos, ou seja, a velocidade está num sentido, mas a aceleração no outro, a velocidade escalar diminui e a gente fala que o corpo está desacelerando. Tá? Eu vou mostrar isso no movimento retilíneo uniformemente variado, que é quando a velocidade varia constante no tempo, ou seja, a aceleração é constante. Né? Nesse caso, se a velocidade aumenta e o A é positivo, eu estou acelerando no meu movimento. Se a minha velocidade está diminuindo, a velocidade média, porque a minha aceleração é no sentido oposto ao movimento, eu estou desacelerando. Um exemplo disso, então aqui eu tenho o vetor velocidade, a gente sabe se esse vetor mantém o mesmo tamanho, né? A seta tem o mesmo tamanho, então no movimento retilíneo uniforme, o vetor velocidade continua igual em todos os instantes de tempo, não tem aceleração. No movimento retilíneo uniforme acelerado, que é esse caso de cima, né? Eu vejo que a velocidade está aumentando num certo intervalo de tempo, então eu tenho uma aceleração constante que está na mesma direção da velocidade, então é um movimento acelerado, e minha componente do vetor velocidade aumenta a cada intervalo de tempo que essa aceleração atua. Se minha aceleração está no sentido oposto ao movimento, então ela é a aceleração constante no sentido oposto à velocidade, eu tenho que minha velocidade está diminuindo com o tempo e é um movimento de desaceleração. Aqui vai ter uma forma da gente tentar ver isso, eu não sei se vocês conseguem ver. O corpo começou com uma certa velocidade, né, o carrinho. Eu não sei se vocês estão vendo ele piscando aí, mas a ideia seria mostrar que ele está desacelerando. Desculpa, nesse caso foi um movimento uniforme. O piscado aí foi lento demais, né? Nesse caso agora, ele está, parece aumentando a velocidade, né? Todo mundo conseguiu ver? É um movimento acelerado. E no outro caso, eu teria um carrinho com uma velocidade mais rápida e diminuindo até o final do percurso, seria um movimento desacelerado. Vamos fazer um exemplo, né? Se a gente tem um carro com uma velocidade de menos 25 metros por segundo, ele freia até parar após 5 segundos. Aí ele, como é que é? Se um carro com uma velocidade de menos 25 metros por segundo freia até parar em 5 segundos, né? A aceleração dele foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é positiva, mas a velocidade diminui. Todo mundo conseguiu enxergar isso? Então, a cada segundo que essa desaceleração atua, ela diminui em 5 metros por segundo a velocidade. Mas por que a aceleração é positiva se ele está freando? Porque nesse caso ele está indo para a direção negativa do meu referencial. Então a velocidade negativa quer dizer que ele está indo para um lado. Mas a aceleração está indo para o lado positivo. Então ele está desacelerando no sentido negativo. Ele está desacelerando para o sentido negativo, entendeu? Ele está freando no sentido contrário ao movimento. Pois é, mas por exemplo, quando a gente olha a velocidade negativa, só quer dizer o sentido em relação ao referencial. Perfeito. Se ele está indo a favor, está indo contra, entre aspas. Isso. Mas a aceleração não levaria em conta se ele estaria acelerando ou freando, não? Não, a aceleração tem em conta se está no sentido da velocidade ou contra. Se a aceleração estiver paralela no mesmo sentido, né, da direção da velocidade, é a aceleração positiva, está acelerando. Nesse caso, a velocidade está negativa, a aceleração está positiva. Se eles estão em sentidos contrários, está desacelerando. Entendi. Entendeu? Ficou um pouco confuso, porque o mais básico aqui seria o V ser positivo, o A ser negativo, né? Aí você mentalmente vê que ele está perdendo velocidade no sentido positivo. Só que aqui ele está perdendo velocidade no sentido negativo, né? Mas é desacelerando da mesma forma. Entendeu? Porque a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos. Sim? Nesse caso aí, a velocidade não estaria aumentando, porque ela está indo de um valor negativo para um valor nulo? Não, né? Ela não está aumentando. Né? Ela está desacelerando em relação ao sentido negativo. Né? A posição em x está diminuindo, mas a posição em x está diminuindo pelo referencial. Mas a distância é maior ou menor, né? Entendeu? Assim, ó, menos 3, né, vamos falar assim, é um número maior do que menos 8.
Mas se a gente colocar num referencial da minha origem, o ponto menos 8 está mais distante do que menos 3, né? Entendeu? Então, nesse caso, menos 25 metros por segundo é uma velocidade que ele está indo para o sentido negativo, ou seja, a cada segundo ele anda 25 metros, no sentido negativo. Se ele começou a frear para parar, a aceleração que está no sentido positivo. Então ele foi de menos 25 metros por segundo para o primeiro segundo para menos 20, depois menos 15, depois menos 10, depois menos 5, aí ele parou. Então a velocidade está diminuindo no sentido negativo, mas ela não está ficando maior, entendeu? Como módulo, sim, né? Módulo não, né? Se você for analisar só um número, né? Menos 25, sem levar em conta a unidade, e menos 5, menos 25 é mais negativo. Mas o menos aqui a gente sabe que é só o sentido do movimento, né? Entendeu? Ficou confuso? Não deu para entender. Deu para entender? Eu tô meio confuso ainda, mas eu consigo entender a ideia, pensando na velocidade positiva e na aceleração negativa. Se invertesse aqui, né, e a velocidade fosse mais 25, a aceleração menos 5, ninguém teria dúvida nenhuma, né? No caso, a única coisa que tá me deixando meio bugado é como que, por exemplo, se o sinal na velocidade só indica o sentido e ele tá freando essa aceleração ser positiva. É porque ele está freando, significa que a aceleração é oposta à velocidade. É isso que significa. Se acelerar, por exemplo, se ele estivesse acelerando, a aceleração seria menos 5 metros por segundo. Aí a cada segundo ele ganha velocidade no sentido negativo. Ah, tá. Entendi agora. Entendeu? Entendi. Se aqui fosse menos 5, no primeiro segundo ele vai para menos 30. Entendi. Depois menos 35. Então ele está acelerando no sentido negativo. Como é mais 5 aí, a cada segundo ele ganha 5 metros, pode-se dizer. Só que como a velocidade está negativa, ele está freando. Entendi. Exato, exato. A aceleração da gravidade, né, por exemplo, que a gente está olhando aqui, né, ela pode ser dada em unidades, né, de G, que ele está falando aqui, que seria 9,8 metros por segundo. Tá? Um teste aqui. Ó. Um marsupial se move ao longo do eixo X. Qual é o sinal da aceleração do animal se ele está se movendo? Letra A, no sentido positivo, com velocidade escalar crescente. Então, ele está indo para o sentido positivo, saindo do zero, por exemplo, indo para o mais x, e a velocidade escalar dele está aumentando. Então, ele está se movendo para o lado positivo. Qual o sinal da aceleração, né? É o mesmo da velocidade. É o mesmo da velocidade. Então, nesse caso... ele já falou todos, já? Então, é positivo. Né? Desculpa aí, que eu achei que eu tivesse separado. Né? No segundo caso, então ele está com o animal está se movendo no sentido positivo. Deixa eu apagar aqui. O animal está se movendo no sentido positivo, mas a velocidade está diminuindo. Então a aceleração está indo para qual lado, né? Então o sinal da aceleração é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Porque a velocidade está caindo. Então agora ele está indo, agora exatamente a dúvida que vocês tiverem em cima. Agora ele está indo para o sentido negativo, que é o caso desse exemplo aqui de cima, né? Velocidade negativa. Né? Então ele está indo no sentido negativo, mas com uma velocidade que está aumentando. Escalar, né? Escalar quer dizer que é um módulo, não importa para onde. Aceleração então, negativa também. Aceleração negativa também. Agora, se ele estiver no sentido negativo com uma velocidade escalar diminuindo, então a aceleração é positiva. Então é positivo, negativo, negativo, positivo. Então tudo depende, nesse caso, né? Para qual lado que você está indo. Um outro exemplo aqui para a gente mostrar isso. Agora a gente está com um gráfico de velocidade no tempo, em vez de ser posição. E aí eu tenho aqui embaixo a aceleração no tempo. Né? E obviamente que a aceleração, a gente viu, ela é a derivada da velocidade. Então esse gráfico de baixo é a derivada do gráfico de cima em cada ponto. Né? A derivada de uma constante, por exemplo, é quanto? É zero, não é isso? Então, nos platôs que eu tenho aqui, ó, nessa posição, que a velocidade é constante igual a zero, velocidade é constante igual a 4, e a velocidade é constante igual a zero, não tem aceleração, não é isso? A aceleração é zero. Quando eu tenho uma inclinação positiva, ó, a aceleração é positiva.
Quando eu tenho uma inclinação positiva no gráfico de velocidade por tempo, a aceleração é positiva, igual a gente está vendo aqui. Quando eu tenho uma aceleração, uma inclinação que é negativa, a minha aceleração é negativa, igual a gente está vendo aqui. Então, vamos tentar ver. Então, a inclinação da curva da velocidade em relação ao tempo é a aceleração, né? Então, vamos pegar passo a passo, né? Então, estou mostrando a velocidade da aceleração de um elevador em função do tempo. Então, o elevador saiu de um certo ponto, né? Ganhou uma aceleração no sentido do deslocamento, né? Que ele está querendo ir, vamos supor, está subindo, né? Para um andar superior, né? Aí, na hora que ele começou o movimento, né? Ele mantém esse movimento a velocidade constante enquanto ele está subindo. Então, ele ganhou uma aceleração para romper a barreira da velocidade zero, né? E assim que ele chegou nessa velocidade que seria de controle do motor, ele mantém constante, senão a gente ficaria enjoado no elevador. E obviamente que antes dele parar, ele tem que desacelerar e depois ele para, né? Então vamos analisar passo a passo. Quando a aceleração é zero, no intervalo, por exemplo, BC, a velocidade é constante. Quando a aceleração é positiva, a velocidade aumenta. Então, a velocidade está aumentando quando a aceleração é positiva. E quando a aceleração é negativa, que é essa inclinação para baixo, esse caso daqui, né, a velocidade está diminuindo, né? Quanto maior a inclinação, maior o módulo da aceleração. Então, visualmente olhando aqui, né, a aceleração é maior de A para B, em escalar, tá? Independente do sentido, ou de C para D? Aonde a aceleração é maior? Nessa inclinação ou nessa C para inclinação? D. C para D. Porque a inclinação é maior, a inclinação de um gráfico de Levemente velocidade por tempo é a aceleração. E a gente vê isso no gráfico de aceleração. Ó. A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado na subida, mas a desaceleração é de menos 4 metros por segundo no fim, né, quando ele vai parar. Então, a ideia da gente olhar corpos com aceleração constante, né, é conhecer as relações entre posição, deslocamento, velocidade, aceleração e tempo. A ideia também é calcular a variação da velocidade de uma partícula através da integral. Então, a gente vai usar a integral e a derivada. E da mesma coisa, encontrar a variação da posição através da integral. Aí sim, nós vamos entrar naquela área que comentaram ali, né? Na hora que eu pegar um gráfico de velocidade por tempo, eu integrar essa função é pegar a área abaixo da curva. E aí ela vai significar o deslocamento. E na hora que eu pegar a aceleração no tempo, eu integrar essa curva, é eu encontrar a área que seria a velocidade. Então a gente vai ver isso graficamente. Né? Então, basicamente, a gente tem como que seria a posição, a velocidade e a aceleração de um sistema. Né? Então, se eu tenho um corpo que tem uma aceleração constante, por exemplo, né, um corpo em queda livre, como que vai ser a aceleração desse corpo no tempo? A aceleração vai ser uma constante. Não é isso? Se a aceleração é constante, como que vai ser meu gráfico de velocidade no tempo? Ele vai ser uma reta, inclinada, mantendo a mesma inclinação. Como a minha inclinação aqui é a aceleração, então vai ser uma equação de primeiro grau, igual a gente está vendo aqui. Depois a gente vai descrever essas equações. Agora, se eu tenho aceleração, como que vai variar a minha posição do meu tempo? Vai ser nessa forma de uma parábola, ou meia parábola aqui, né? A gente vai ver as funções que mostram isso. Mas o que eu posso pensar aqui nessa posição? Como a inclinação varia em cada ponto do tempo, eu tenho uma aceleração atuando. A inclinação aqui é uma, a inclinação aqui é outra, e a inclinação aqui é outra. O que vocês conseguem observar? Ao longo dessa posição, a velocidade está aumentando ou ela está mantendo constante? Está aumentando. Está aumentando porque a inclinação está aumentando, né? Em x igual a zero aqui, não tem aceleração, não tem velocidade. A inclinação é zero. À medida que eu estou indo ao longo do intervalo de tempo, eu consigo ver que a minha inclinação está aumentando, consequentemente, a velocidade. Mas como que essa velocidade altera? Constante no tempo. É o gráfico de baixo. Então, a gente vai ter 5 equações especiais que vão basear nesse movimento com aceleração constante. Tá? Note, né, que uma inclinação constante no gráfico de velocidade significa uma aceleração constante. Tá? Então, a gente vai entrar na nossa primeira equação básica.
Quando a aceleração é constante, a aceleração média e a aceleração instantânea são iguais. Igual eu comentei para vocês no início da aula, quando a velocidade é constante, a velocidade média e a velocidade instantânea são iguais, não é isso? Tanto que naquele exemplo do vídeo que a gente viu, né? Se a velocidade é constante num gráfico de posição por tempo, se aquela inclinação é constante, a gente pode falar que a velocidade instantânea é igual à velocidade média naquele intervalo. O mesmo vale para a aceleração. Gente, só um segundo, que eu só preciso atender aqui e já volto, tá? 2 segundinhos. Se você está só esperando, aguarde. Voltando então, a aceleração média, né, vai ser velocidade final menos velocidade inicial nesse intervalo de tempo. Então, seria esse valor, né? Já a velocidade instantânea, para quando a gente tem aceleração constante, vai ser essa expressão. A gente vai deduzir elas depois pelo cálculo integral e pela própria definição de velocidade média, tá? Então, como que a velocidade varia no tempo? Quando eu tenho uma aceleração constante, eu vou ter uma velocidade inicial, que esse corpo tem, e a velocidade vai aumentando à medida que a aceleração vai atuando no tempo, né? Então, se a gente tem, no caso, né, no tempo igual a 0, a aceleração é igual a 0, e aí minha velocidade é igual à velocidade inicial, né? Qual que é a derivada da minha velocidade? Então, se eu derivar essa função, velocidade, então a derivada de v em relação a t a derivada de uma constante é 0, v0 sai, a derivada de at em relação a t é a própria aceleração. Todo mundo consegue enxergar isso? Que a derivada dessa função é igual a... Meio bugado, mas eu acho que eu entendi. Eu vou fazer essas, na aula de hoje, eu vou tentar fazer essa dedução com vocês. Eu posso só tentar mostrar rapidinho aqui, então, porque se também ficar uma dúvida no meio do caminho, não é legal, né? Eu vou dividir aqui... Opa, só um momento. Para não ficar bugado. Isso não é ruim, né? Peraí. Isso. Aí aqui... Deixa eu estrear a mesa aqui, né, com vocês, né? Não comprei para quê? Então, beleza. Então, voltando aqui, ó. Então, só para mostrar isso para vocês. Vou tentar mexer aqui. Então, aqui, ó. A velocidade no tempo ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A gente viu que a aceleração no tempo ela pode ser vista como a derivada da velocidade, que é uma função do tempo, em relação a dt. Então, isso daqui vai dar o quê? A derivada em relação a t de v0 mais at. Tá? Então, isso vai ser... Essa primeira derivada vai dar 0, né? Então, vai dar 0 o primeiro caso, mais a, né? Porque eu estou derivando esse segundo caso. Então, a minha aceleração é igual a aceleração. Beleza? Beleza? Beleza. Beleza. Professor, fiquei com uma dúvida nessa Sim? parte. Porque, no caso, se eu tiver uma função para determinar o deslocamento e for uma equação do primeiro grau, a aceleração vai dar, já que a derivada segunda vai dar 0, já que também está constante a velocidade. E, teoricamente, se está constante, a aceleração é 0, né? Coisa do gênero. Não. Aqui a gente está pegando a aceleração
descobrindo a aceleração pela derivada da função da velocidade. Para fazer isso que você falou, a gente tem que pegar a função posição, derivar uma primeira vez e derivar uma segunda vez para chegar na aceleração. Não, pois é, mas se, tipo, é só, até para eu reforçar para mim, então se for essa primeira função, se for uma linha constante, entre tempo e deslocamento, então quer dizer que a aceleração é nula, certo? Já que, tipo, meio que eu não não tá estou entendendo que função que você está falando. A função que você está falando é a posição? Isso, se ele permaneceu, tipo, no mesmo lugar, então a velocidade tanto é nula quanto a aceleração também, certo? Tá, você está colocando, sei lá, uma coisa assim, ó, só isso aqui que você está querendo dizer. É isso? Aquela equação que a gente viu. Aí se o gráfico apresentar uma linha reta, é como se ele, tipo, meio que não saiu do lugar. Uma linha reta, gráfico de quê por o quê? Que você tá De falando? deslocamento por tempo. Ó, x por tempo, Por né? tempo. Aí tem uma Isso. linha reta. E uma Aqui linha nas- reta, tipo, paralela com o tempo. Ah, tá, aqui, né? Isso, A velocidade é zero, perfeito. isso. E na outra que você desenhou ali, como se fosse uma função de primeiro grau, a aceleração também seria zero. Também Por seria causa zero. da Porque a derivada. velocidade é constante, exato. Isso. Mas aí no caso, se eu fizer, eu entendo que se fosse uma equação de segundo grau, aí ia dar uma velocidade, uma aceleração, Isso. com qualquer valor que fosse. Mas e se fosse uma expressão do terceiro grau, que é a derivada segunda, também daria uma equação e não uma constante? Aí a aceleração não é constante, só isso. Você vai encontrar a expressão para ela. Ela pode aumentar com o tempo ao quadrado, com o tempo ao cubo, ela pode variar com a potência, não tem problema. Aí só não é um exemplo de aceleração constante, né? Ah, entendo. Então é tipo uma aceleração variada na função que der, a derivada Por segunda. exemplo, né, o x no tempo aqui, ó, ele poderia ser... deixa eu apagar os trem aqui. Poxa, peraí. Só para abrir o espaço aqui, tá? Ainda não sei apagar tudo de uma vez. Exatamente. Se sua posição no tempo aqui, ó, fosse igual, por exemplo, né, a t ao cubo, né? A minha velocidade vai ser a derivada primeira, né? 3a Até o quadrado. P2. E eu nem estou falando aqui que A é aceleração, tá? É uma constante. Aí a minha aceleração é a derivada próxima da velocidade, que é a derivada segunda. Deu 6AT. Então a minha aceleração ela é igual a 6A, onde A é a minha constante. Então esse daqui, né, é a minha aceleração. E ela varia no tempo. No tempo 0 ela é 0, no tempo 1 ela vale A, 6A, né, nesse caso, né? Vamos colocar aqui. AC, né? Ela vale AC, no tempo 2 ela vale 2AC, no tempo 3 ela vale 3AC. Mas sempre de forma constante, né? É sempre uma variação constante também. Por causa dessa expressão que eu coloquei. Eu poderia ter colocado seno, poderia ter colocado exponencial, né? Poderia ter colocado A elevado a T. Entendi. Né? Agora vocês vão ter exemplos mais complexos para vocês fazerem. Mas como a gente está ainda no desenvolvimento dos conceitos, o caso mais simples que a gente vai estudar nesse momento é a aceleração constante. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm aula em seguida da minha ou não? Agora Sim, tem cálculo. De cálculo. É 8h50? É 9h10. Ah, não. Então a gente pode ir até 9h10, né? Porque eu acabei, igual eu falei com vocês, né? Eu atrasei um pouquinho. Aí eu prefiro ir até um pouquinho mais. Tem problema para vocês, então? Tem não? Por mim tá suave. Então tá. A aula de cálculo também hoje vai ser só para resolver exercício. Aí é só não pegar o começo. Mas normalmente iria até 8h50, então a gente atrasou aí uns 20, 30 minutos, fica mais ou menos elas por elas, tá bom? Porque começar mais cedo é complicado também, talvez para vocês, que aí pega outra disciplina, né? Ou não? Hoje não, porque a gente... Hoje não, hoje a gente não tem os dois primeiros horários, não. Ah, tá, mas amanhã vocês já teriam um horário antes. Eu também tenho, porque eu tenho fluido. Sim, porque amanhã é o último, aí tem René antes. Se eu achar que precisa, a gente está adiantado. Adiantado não, né? A gente está, acho que, um pouco adiantado, porque a primeira aula rendeu um pouco mais. Mas se alguma hora eu achar que precisa compensar isso, a gente começa um pouco mais cedo. Mas hoje eu acho que vai dar para a gente ver tranquilo, continuando aqui. Tá? Ok. Então, a primeira equação básica, eu já tinha passado por ela, né? Que seria essa ideia de ver como que a velocidade varia no tempo. Nós vamos deduzir essas equações daqui a pouquinho pela integral, tá? A segunda equação básica aí, né, seria através
na definição da velocidade média, se nesse caso, né, a gente pode expressar a nossa posição no tempo como sendo a posição inicial mais o tempo que atuou essa velocidade. A gente está colocando aqui, essa é uma forma de deduzir, tá? Essa forma de deduzir, ela considera esse conceito de velocidade média. Nós vamos fazer pela integral depois, que é um pouco mais geral, né? Porque aqui ele está pegando essa definição de velocidade média, que seria a inicial menos a final dividido por 2, para deduzir a equação do movimento, sem precisar usar a integral, né? Então, a velocidade média é a velocidade final mais a inicial dividido por 2, né? É o que está colocado aqui. Então, se eu substituir a velocidade média nessa expressão, eu chego na velocidade média quando o corpo é acelerado, né? Que seria essa expressão de baixo. Então, se eu pegar a equação 2.11, ó, essa que está aqui, ó, V igual a V0 mais AT, e substituir essa equação 2.11 nessa equação 2.13, ou seja, no lugar de V, eu chego nessa expressão 2.14. Tá? Eu vou deixar para vocês treinarem isso em casa, essa algebrismo, né, de julgar e substituir, porque eu acho mais interessante nesse nível superior a gente fazer pela integral. Então aqui eu vou deixar a forma de fazer através de um gráfico da definição de velocidade média para vocês completarem isso em casa, né? Substituir, etc. Isso aqui é até parecido com o que é feito no segundo grau, né? Então aí se chega na expressão, igual você falou, né, de segundo grau, que representa um corpo, a posição no corpo, né, com aceleração constante. Então, essas duas equações podem ser obtidas integrando uma aceleração constante e resolve qualquer problema de aceleração constante, né? Então, e ele forma um sistema de equações. Então, a gente tem a equação da posição, que é essa aqui de baixo. Aqui tem a equação de Torricelli, que é quando você pega a posição e a velocidade, né? E você isola o tempo, né? Então, aqui talvez não está muito óbvio ela. Então, aqui, ó, eu tenho essas duas expressões, né? Essa, que é x em relação ao tempo, e v em relação ao tempo. Se eu isolar o tempo nessa expressão e substituir nessa, eu vou chegar na equação de Torricelli, que é independente do tempo. Essa primeira. E aqui eu tenho as duas equações, uma utilizando a definição da aceleração e a outra utilizando a definição da velocidade média. Mas essas duas equações só valem quando a aceleração é constante, tá? Então, seria um sistema de equações da cinemática, né? Então, nessa tabela, a gente vai mostrar essas equações que podem ser deduzidas, né, pelo cálculo integral, né? Então, seriam as equações da cinemática aqui. A de Torricelli, as grandezas que são independentes. Então, essa primeira é independente da posição, a segunda é independente da velocidade, essa é independente do tempo, independente da aceleração e independente da velocidade inicial. Uma chega na outra... X0 é a variação do deslocamento? Utilizando o deslocamento como definição aqui. A posição final menos a inicial. Por isso que ela só vale para aceleração constante, né? Então, as equações a seguir fornecem a posição de uma partícula em 4 casos, em que quase a equação da tabela 2.1 pode ser aplicada. Então, um monte de cabeça aqui, ó. Primeiro caso, x igual a 3t menos 4. Eu posso usar essas equações de aceleração constante? Sim ou não? Não. Todo mundo acha que não? Vamos lá, ó. Se eu derivar a primeira vez no tempo, vai ficar 3. Se eu derivo a segunda vez no tempo, fica 0. Então, se a aceleração é 0, ela pode ser representada pelas equações que têm aceleração constante. Todo mundo entendeu a ideia? Vamos para 2. X igual a menos 5t ao cubo mais 4t ao quadrado mais 6. Não. Esse caso tem aceleração constante? Não, se derivar o t quadrado 2 vezes, ainda sobra t. Então não pode ser aplicada essas equações. Caso 3. 2 sobre t ao quadrado menos 4 sobre t. Tem aceleração? Sim. Tem. Se eu derivar, não vai sair o tempo daqui nunca, né? Ele só vai diminuindo o expoente, não é isso? Então não pode ser usado essas equações. O último caso, x igual a 5t ao quadrado menos 3. A aceleração é constante?
Sim. Vale quanto? 10. 10, exatamente. É 10, 10. 10. Então, posso usar isso. Então, nos casos 1 e 4, eu tenho no 1 aceleração 0, no 4 aceleração 10, são os casos que eu posso aplicar essas equações. No 4, Esses aqui do meio eu posso aplicar o cálculo diferencial e integral. Quando não tem aceleração, a aceleração é 0, eu posso falar que ela é constante? Pode. 0 é uma constante, né? Entendi. Sim. Pode sim. Mas é lógico, né? Vai ser simplificada, né? Todas essas equações com aceleração igual a 0 vai cortar o A aqui, né? Então vai ficar velocidade inicial igual a velocidade final. Vai ficar bem mais simples, né? Aqui alguns gráficos, então, de posição, velocidade no tempo. Então a gente tinha visto o gráfico de posição no tempo. Esse é para ilustrar a velocidade. Então, o módulo da velocidade aumenta se esse módulo, né, ou seja, se eu tenho uma inclinação no gráfico de velocidade por tempo, significa que é uma aceleração, que o corpo é acelerado. Se eu tenho um platô, significa que a aceleração é 0, né? Então, a aceleração pode acontecer no sentido positivo, se essa inclinação for positiva, e a aceleração pode acontecer no sentido negativo, se a inclinação for negativa. As mesmas correlações que a gente fez para posição e tempo valem para velocidade e tempo, só que agora aplicadas com a inclinação sendo uma aceleração. Tá? Então, sentido positivo, inclinação para cima, está sendo acelerado. Sentido negativo, a aceleração está no sentido da nossa referência negativa. Ô, professor. Sim? Desse ponto, vamos dizer, -1 até o início aí do eixo X, não é crescente, não? Acelerado? Que não tá. Não, são duas coisas diferentes. A gente não está falando se é acelerado ou não. A gente está falando, o movimento é acelerado sempre, né? No sentido positivo ou negativo. A gente está falando se a aceleração está no sentido positivo do nosso eixo de referência, né? Que é o X positivo do 0 para frente, ou se ele está vindo no sentido negativo do X. Entendi. Só isso. Entendi. Agora, se ele é acelerado ou desacelerado, depende do V com o A. Aí você tem razão. Mas aqui a gente está analisando só o sentido da aceleração. Beleza? Isso vai entrar em como, né? Aí vai entrar o que você falou, ó, a velocidade é negativa só nessa parte. Nessa parte que a velocidade é negativa, se a aceleração está na mesma direção, não, ela está na direção oposta. Então aí que você vai ver se é desacelerado ou acelerado. Entendeu? Entendi. Tá. Onde que a velocidade se mantém? Nos platôs, onde a derivada primeira da velocidade é 0. A derivada é 0, a aceleração é 0. Nesses pontos. E aonde que o módulo da velocidade também acontece, né? Se é 0, quando você está passando pelo 0 do nosso eixo vertical. Né? Esses dois pontos aqui, a velocidade é 0 também, e ela inverte o movimento, a direção. Né? A partir daqui, a velocidade virou negativo. Então, por isso que eu te falei, ó, em todo esse processo, vamos pegar esse que está subindo aqui, que é mais fácil. Ó. A aceleração não é positiva? Não está indo para o lado positivo? Sim. Então, só que nessa parte do gráfico, a velocidade é negativa. Então, ele está desacelerando. Nessa parte que a velocidade é positiva, ele está acelerando. Entendeu? A aceleração em toda a reta é positiva. Então, a aceleração está indo para o X positivo. Mas nessa parte desse gráfico, eu tenho velocidade negativa. Você concorda? O eixo dela aqui é negativo, né? Então, a velocidade é negativa. E a aceleração é positiva. Então, eu estou desacelerando até que minha velocidade chegue em 0, que é nesse ponto. A partir desse ponto, eu estou acelerando. A minha velocidade aumenta. Entendi. Beleza? É como se ele tivesse um semáforo, ele parou no semáforo e depois seguiu reto. Exato. Ele freou, parou no semáforo, velocidade 0 e acelerou. Continuou. Mas em relação... exato. Assim, é mais ou menos, né? Porque imaginando uma rua, você só anda para frente, né? Exatamente. Mas você entendeu, né? Que a velocidade é negativa, mas a aceleração é positiva por causa da inclinação. Entendi. Então aqui ele está desacelerando e aqui ele está acelerando, na mesma reta. Entendi. Tá?
Então, ele vai discutir um pouco isso, né? Se o módulo da velocidade diminui, o movimento é retardado. Se o módulo da aumenta, ele é acelerado. O movimento pode ocorrer no sentido negativo ou no sentido positivo. Tá? Então, aqui é sentido positivo, no caso do movimento, né? E aqui é no sentido negativo. Então, aqui é a inversão do sentido, né? Da velocidade positiva para negativa é no zero. Então, aqui estava com velocidade positiva, ficou negativa. Estava com velocidade negativa, ficou positiva. E o que vai ser a área, né? Desse gráfico? Então, o gráfico de posição no tempo, a área a gente não está tirando informação. Mas no gráfico de velocidade por tempo, a área vai representar o quê? O deslocamento. Tá? Então, a cada área abaixo de cada parte, eu tenho qual que foi, né, nesse caso, né, o tanto que o corpo se deslocou nesse tempo. É bem fácil a gente ver isso. Ó, se eu multiplicar, vamos pegar um quadrado aqui que é mais fácil, né? Seria, ó, aqui seria um quadrado, mas um triângulo. Mas se eu fosse pegar só um quadrado, ó, seria base vezes altura. Se eu estou multiplicando velocidade, que é metros por segundo vezes segundo, eu tenho metros, não é isso? Então, a área abaixo dessa curva daqui, a área 1, é qual que seria o deslocamento que ele fez nesse percurso. A área 2, o deslocamento que ele fez nesse percurso. A área 3, o deslocamento que ele fez nesse percurso. Tudo bem? Então, o deslocamento total é a soma dos... Deslocamento não, né? Se a gente for pegar a distância total percorrida, seria a soma dos módulos dessa área. Né? Agora, o deslocamento vai ter a ver com a soma sem módulo. Né? Mas a área, você sempre calcula positiva, né? Não existe a ideia de área negativa. Então, para achar o deslocamento, eu tenho que fazer a integral da velocidade em relação ao tempo. Exato. Ou calcular a área abaixo da curva. Aqui, no caso, você não precisa nem integrar, porque são figuras geométricas, né? Vai ser a área de um quadrado, mas a área de um triângulo, né? Mas exatamente isso. Então, nas áreas abaixo do eixo da origem, do eixo X, né? As áreas são negativas, né? Se você fosse calcular, então, né, a componente escalar do deslocamento, você tem que entrar com um valor do quanto que ele voltou, né? Se nessa área que está aqui embaixo, né, ele está voltando, o deslocamento é o tanto que você foi menos um tanto que você voltou, é onde que você parou no final, né? Então você tem que levar em conta o sinal dessa área. Se você está calculando só a distância geral total percorrida, você pode somar em módulo, que foi o de baixo. Né? Então, essa aqui seria a distância total percorrida. Agora, desse jeito, já seria, né, qual que seria o deslocamento ocorrido. Né? Nesse exemplo, então, eu tenho que vincar na mão e transformar minha área 4, que é uma área que está nesse sentido, que seria o negativo. Né? Teria que colocar um sinal. Ô, professor, acabei dando informação errada para o senhor, mas a aula de cálculo é 9 horas, não é 9h10, não? Achei que era... Acabei confundindo. Eu imaginei, porque geralmente a aula termina às 8h50 e tem 10 minutos de intervalo. Então, Exatamente. eu sigo mais 7 minutinhos aqui e a gente termina às 9. Pode ser? Aí vocês não perdem nada da aula, tá? Beleza. Aceleração em queda livre. Então, seria um exemplo de aplicação de aceleração constante. Se você estiver no vácuo e você jogar simultaneamente uma pena e uma maçã, elas têm que percorrer o mesmo caminho, independente da massa, porque a aceleração é constante. Então, esse é um dos objetivos do capítulo. Né? E outro objetivo é aplicar as acelerações de aceleração constante ao movimento livre de objetos. Tá? Então, a aceleração em queda livre, né, é a aceleração que um corpo experimenta quando ele está numa queda gravitacional. Ela varia com a latitude e altitude. Ela vale aproximadamente 9,8 na superfície da Terra. E ela não depende das propriedades do objeto, como massa, volume e forma geométrica. Tá? Daqui a pouco eu vou provar isso para vocês. Essas equações do movimento da tabela com aceleração constante podem ser aplicadas aqui. Aquelas 3 equações da cinemática. Né? Se a queda for vertical, a gente usa o eixo Y. E a gente considera geralmente que a resistência do ar é desprezada, porque senão a gente não teria aceleração constante. Né? A aceleração em queda livre é para baixo, na direção do sistema eixo negativo do eixo Y. Está escrito isso aqui, mas você pode escolher, né? Mas se você considerar que o eixo Y, né, aumentando a altura, né, em relação à superfície da Terra, é positivo, a aceleração sempre vai apontar para o centro da Terra, então ela vai ser negativa. Né? Então, um teste aqui. Se você arremessa uma bola para cima, qual é o sinal do deslocamento da bola durante a subida? Desde o ponto inicial até o ponto mais alto?
O deslocamento da bola é qual? Se Negativo. ele for... Hã? Do deslocamento? É meio mal feito, né, cara? Qual que é o sinal do deslocamento? Deslocamento é posição final menos posição inicial, né? Zero. Não importa a trajetória, né? Ele vai ser positivo ou negativo se eu joguei para cima? Positivo até parar lá em cima. Isso. Qual é o sinal do deslocamento durante a descida agora? Negativo. Negativo. Isso. E qual a aceleração da bola no ponto mais alto? 0. Zero. Não, a aceleração ela fica o tempo todo. A velocidade é 0, porque ela inverte o movimento. Mas a aceleração não para, né? Então o sinal é positivo, o sinal é negativo e a aceleração é constante em todos os pontos da trajetória. Tá? Pegadinha, né? Então, aquela equação que a gente viu da velocidade, a gente só troca a aceleração por g. Aí tudo bem, né? Esse sinal se é positivo ou negativo vai depender do seu sistema de coordenadas. Se a gente considerar que o eixo é positivo em relação a y, tem que entrar um sinal menos aqui, tá? E a posição no tempo é aquele mesmo gráfico que a gente colocou, da aceleração constante, só que você troca a aceleração por g. Da mesma forma, se a gente considerar que o y é positivo para cima, significa que o g vai ser negativo esse sinal, tá? Aqui ele está considerando que a aceleração está para o mesmo lado do y, tá? Então, eu peguei isso aqui de um outro conteúdo, né? Por isso que ele está com mais aqui. Mas no sistema que a gente citou antes, y positivo para cima seria menos aqui e menos aqui, tá? Um exemplo aqui, joguei um corpo para cima do alto de um prédio, esse corpo vai subir, essa velocidade vai diminuir, aí o corpo vai ter velocidade igual a 0, depois da velocidade igual a 0 ele vai ganhando velocidade devido à aceleração constante. Então, se a gente fosse fazer um gráfico da posição no tempo, ó, o corpo ganhou um espaço, né, de uma altura, né, foi quase próximo a 15, aqui ele está em torno de 12. Então, aqui mostra que no tempo ele foi diminuindo a velocidade, porque a inclinação vai variando, até que aqui ele para, inverte o sentido do movimento e começa a descer. Tá? Então, seria um movimento parabólico, porque a aceleração é constante. Se a gente for olhar a velocidade varia uniformemente no tempo, por isso que ela é uma reta dessa forma. Tá bom? O que eu queria mostrar para vocês em relação aqui atrás? Ah, tá. É uma explicação meio que fora da caixinha aqui, tá? Eu vou deixar esses exercícios para vocês fazerem. Vou deixar a parte da integral para a próxima aula. Eu só queria comentar nesses 3 minutos restantes sobre por que a aceleração da gravidade é considerada constante. Alguém tem algum chute aí? Então a gente tem aqui, ó, que a lei da atração geral dos corpos, né? A força da gravitação que atrai os corpos, ela Acho que é porque o raio da Terra é muito grande e... Vai lá, pode continuar. Eu lembro vagamente, mas eu lembro que eu já vi isso já sobre ser considerada constante porque em função do raio da Terra e a distância nossa, e o nosso raio, entre aspas, acaba sendo desprezível. Perfeito. Explicou muito bem. É isso mesmo, aqui, ó. Aqui é o raio da Terra, né? A força de atração entre os corpos é isso, a constante da gravitação vezes a massa do corpo 1, a massa do corpo 2, caído pelo quadrado da distância, né? Então, o que a gente tem em relação à Terra, né? Então, vamos colocar aqui, eu acabei fazendo meio errado, mas aqui, ó, em relação à Terra, deixa eu mudar a cor aqui para ficar bonito. Esse cara daqui, ó, é o nosso G. Esse aqui é o nosso Gzinho. Então, o que significa isso? O raio da Terra... O raio da Terra, ele é muito maior do que a gente aqui em cima, né? Então, o raio da Terra tem 11 mil quilômetros. A gente está aqui ocupando nem 2 metros. Então, essa distância que a gente está, até 1.000 metros aqui, 2.000 metros que a gente vê da atmosfera, ou seja, 1 quilômetro, é muito pequeno em relação ao raio da Terra. Então, essa distância, se o nosso corpo, que é a nossa massa 1, está um pouquinho para cima ou para baixo, o R altera muito pouco, né? Então, basicamente, a massa da Terra é constante, a constante da gravitação é constante, e esse raio, ele praticamente fica constante na superfície da Terra, porque a variação aqui na superfície da Terra é muito pouco comparado com o raio total. Então, a gravidade é considerada constante, nesse caso, né, igual a 9,8, né, que ela vai ser esse produto de G, a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Aí é lógico, você tem um avião que está andando a
acima das nuvens, a alguns, sei lá, X quilômetros da superfície. Agora sim, à medida que essa distância começa a ficar significativa, o que acontece com a aceleração da gravidade? Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Então aqui ela, sei lá, aqui em cima ela pode valer... Opa, tá ruim aqui, viu, gente? Movimento aqui. Aí. Aqui ela pode valer 9,6, lá 9,4. E quando você sair da atmosfera e estiver muito longe, ela vai cair até abaixo de 9. Todo mundo entendeu por que a gravidade é constante? Porque a gente está na super... Essa aqui é a força de atração entre corpos massivos, tá? Ela vale para todos os corpos massivos, então planetas, e entre eles, entre nós mesmos e a própria Terra, né? Então, como o raio da Terra é muito grande, para qualquer pessoa na superfície, a gente pode considerar esse cara constante, a massa é constante, o G é constante, e esse é o nosso Gzinho. Então, essa força da gravidade que vira depois a força-peso, ó, ela vai ser mg, onde G tem esse significado que a gente viu aqui. Tá bom? Só para ilustrar isso do ponto de vista da curiosidade. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Todo mundo que não deu